Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui na Rede Mais Record TV. Está começando o Conexão Mais Lives e no programa de hoje a gente fala sobre a importância da educação sexual para crianças e adolescentes. Para falar sobre o assunto, quem está aqui comigo é a Leiliane Rocha. Ela que é psicóloga, especialista em sexualidade humana, educadora parental, também faz muitas palestras e tem uma página nas redes sociais onde divulga muita informação sobre o assunto. Seja bem-vinda, Leiliane. Ai, um prazer estar aqui com você, para a gente alcançar mais pessoas com essas informações e conhecimentos tão importantes para o desenvolvimento de nossas crianças e proteção também delas e dos adolescentes. Muito obrigada pelo convite. Leiliane, primeiro eu quero te parabenizar por esse trabalho que você faz, ele que é tão essencial e é tão fundamental levar esse tipo de informação para as pessoas. E para começar, eu queria que você contasse para a gente, explicasse para a gente o que é a educação sexual. Muita gente, né, confunde muito educação sexual com ensinar a criança a fazer sexo, com apresentar conteúdo que não é adequado para a idade da criança, com erotizar a criança, e não é nada disso. Já começa relaxando aí, porque não tem nada a ver com essas questões, tá? A educação sexual, só para vocês terem ideia, o termo sexual não faz referência a sexo, faz referência à sexualidade. Então, já quero começar explicando para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que educação sexual vai trabalhar a sexualidade da criança. E o que é sexualidade? Vamos começar diferenciando aí o que é sexo e sexualidade. Gente, sexo faz referência principalmente ao ato sexual, a relação sexual, mais nada, ok? Agora, a sexualidade, ela é um mundo. A sexualidade, de acordo com a OMS, ela envolve os aspectos físicos, emocionais, espirituais, financeiros, econômicos. A sexualidade envolve sentimentos, emoções, carinho, toque, percepções, sonhos, valores, o que você pensa, age, como você age, os nossos comportamentos, tudo isso tem a ver com a nossa sexualidade. Por quê? Porque sexualidade é a forma como você se percebe como pessoa e como você se relaciona com os outros. Tudo que envolve relacionamento, sentimentos, emoções, tudo isso é e faz parte da nossa sexualidade. Então, quando eu falo que eu vou oferecer educação sexual para uma criança, eu estou dizendo que vou ensiná-la a se amar, a respeitar o seu corpo, a respeitar o corpo do outro, a cuidar do seu corpo, a cuidar do corpo do outro. Eu vou ensiná-la a lidar com seus sentimentos, com suas emoções, com seus relacionamentos. Eu vou ensiná-la que ela é muito importante, especial e que ela deve se relacionar com outras pessoas de maneira respeitosa. Por quê? Porque as relações, a forma que eu me relaciono comigo e que eu me relaciono com o outro é fundamental para todo o meu desenvolvimento, não importa a idade. Quando eu falo que vou oferecer educação sexual, eu vou oferecer tudo isso e ainda vou ensinar a criança a se proteger de relacionamentos abusivos, inclusive abuso sexual. E quando que deve começar essa educação sexual? A gente espera a criança já ter uma idade, já espera entrar na adolescência ou não? Antes disso já é importante? Muitos pais chegam para mim assim, Leiliane, mas meu filho nunca me fez uma pergunta sobre sexo, ele nunca tocou nesse assunto, eu acho que eu vou tocar quando estiver lá na adolescência, né? Eu, não! Educação sexual começa desde a gravidez. Sério, Leiliane? Sério? Quando é que começa a formar o corpo da criança? Quando é que começa a criança a sentir algo, a ter sentimentos, emoções? Quando? É desde o ventre. Então, desde o ventre, a gente vai começar tanto a educação sexual como a educação emocional, tá? E ali, desde o ventre, você já pode, como pai, como mãe, né, durante a gravidez, já ir conversando com a criança, falando para ela que o corpo dela é especial, que ela foi desejada, que ela é uma criança amada, que quando ela vier aqui para fora, vai brincar muito com ela, tá? E você já vai fazendo carinho nessa barriga, essa criança já vai sentindo o seu toque a partir da barriga, a sua fala de carinho para com ela. Existem inúmeros estudos que apontam que a relação dos pais desde a gravidez já deixa marcas psíquicas importantes sobre o que a criança pensa sobre ela mesma e sobre as outras pessoas e sobre suas concepções de mundo, entende? Então a educação sexual começa lá desde o ventre. A criança nasceu, já tem como ampliar mais ainda.
tá? Com um dia de nascido, 2 dias de nascido, você já pode também conversar com a criança sobre o corpinho dela, pedir licença para trocar a fralda da criança, narrar, olha, a mamãe agora vai limpar o seu bumbum, a mamãe agora vai limpar as suas partes íntimas, o papai agora vai te dar banho, vai te colocar você para dormir, e ali você tocando no corpo da criança, você vai nomeando, ela já vai se apropriando, já vai se familiarizando com isso, e você que é pai e mãe também já vai tornando isso mais natural, já que é tão antinatural para a gente que não recebeu educação sexual. E qual é a linguagem que a gente deve utilizar ao falar sobre educação sexual? Que linguagem que a gente vai falar com um bebê, com uma criança e com um adolescente? Qual que é a diferença da linguagem? A educação sexual, como qualquer outra educação, ela respeita o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, psicológico e sexual da criança. E esses desenvolvimentos, eles estão ligados à idade da criança, né? Então, eu não vou falar com uma criança de 3 anos como eu falo com um bebezinho. Não vou falar com um adolescente como eu falo com uma criança de 7 anos. Entende? Então, você vai falar de acordo com a idade da criança. Um grande princípio é sempre tem que ser uma conversa leve, tem que ser lúdica, então você vai aproveitar o quê? Musiquinhas, né? Você vai aproveitar livros, brincadeiras, jogos, dinâmicas, tudo isso eu trabalho muito na minha rede social, tem muitos exemplos disso, meu Instagram, no YouTube, tem muitos exemplos para vocês, tá? Mas é super importante na educação sexual trabalhar com ludicidade, com brincadeira, né? Aquela conversa assim, filho, chegou o momento de nós falarmos sobre isso. Eu vou lhe dizer como você vê esse mundo. Não, não é essa conversa formal registrada em cartório. Jamais. Um dos pontos que eu sempre, né, falo para os pais e aponto use situações cotidianas. A educação sexual também, como todo o processo de educação, ela precisa ser cotidiana. Não é uma conversa aqui, outra lá na frente, não. Todos os dias você pode realizar educação sexual. Por exemplo, durante o banho. Você dá um banho no bebê, como eu falei, você pode nomear. Agora eu vou lavar sua barriguinha. Agora eu vou lavar o seu pezinho. Agora eu vou lavar sua mãozinha. Olha, com esses pés você vai correr, com essas mãos você vai brincar muito quando você estiver maior e tal. E agora também. E aí, quando você for lavar as partes íntimas da criança, falar que são as partes íntimas importantes especiais. A criança de 3 anos você vai dizer que são partes que essas pessoas não podem ficar pegando, não podem ficar vendo, porque elas ficam guardadinhas. Tem roupinhas especiais só para elas, a calcinha, a cueca, do tanto que elas são especiais. Então a linguagem é leve, é positiva, sempre positiva e sempre aproveitando situações cotidianas, tá? Diferente de você falar, menina, tira essa mão daí, não pode colocar essa mão, olha, esconde isso, que foi o que aconteceu com a gente. Não, traz positividade sobre todo o corpo da criança, inclusive sobre suas partes íntimas. Se eu vou falar com um pré-adolescente, aquela criança ali já mais de 10 anos, né, ou com um adolescente a partir de 12, eu já tenho que trazer mais informações. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai complementando, né, informações. Então, a criança pré-adolescente, ela já tem que ter aquela conversa clássica com ela sobre proteção do corpo desde pequeno, mas também sobre diferenças dos corpos, sobre desenvolvimento, transformação do corpo, sobre menstruação, sobre poluição noturna, né? Já falando ali com os meninos, as meninas, o nascimento dos seios, o quadril se alargando, por que o nosso corpo muda. Muitos adolescentes, pré-adolescentes, têm traumas, tem que lidar sozinho com essas questões, sozinhos com essa questão do corpo, com essa questão das emoções. Por quê? Porque não tem alguém ali guiando, porque a gente acha que só porque eles ouvem falar sobre o assunto, eles sabem, mas eles não sabem. Tem muitos adolescentes que eles passam em 3 vestibulares, em federais diferentes, mas não sabem o básico sobre o seu corpo, sobre sexualidade e sobre como se proteger de abuso sexual. Então, para cada idade, a gente vai oferecer informações necessárias, tá? E aí vai falando, trazendo questões cotidianas e sempre de forma leve. Você acha que a gente vê muito, principalmente quando as crianças ainda são bebês, a gente vê muitas vezes as pessoas brincando com as partes íntimas das crianças como se fosse uma coisa natural. Eu queria que você falasse qual o risco disso. A gente tem realmente no nosso país, e não só no Brasil, tá? Mas no Brasil é demais. Essa cultura
de brincar com as partes íntimas de criança. Cadê pipi de vovó? Olha o cheiro, né? E tal. E aí começa a pegar e começa a brincar. E muitas vezes, em reunião de família, começa a exaltar demais as partes íntimas. Olha só isso aqui, olha o tamanho, né? Só que essas brincadeiras, essa forma de se dirigir à parte íntima, essas formas são nocivas. Por quê? Porque desde muito pequenininho, desde bebezinho, a gente tem que estar repetindo para a criança sempre, né? Nesse trabalho de educação sexual, de que as partes íntimas só a gente que é dono pode tocar, e quando a criança ainda precisa da ajuda do outro, a gente tem que dizer certinho qual é essa rede de proteção, rede de segurança que pode tocar na parte dessa criança. Fora essas pessoas, que às vezes o pai, a mãe, né, a avó, a tia da creche, a pediatra, assim, inclui o pediatra, o médico, né? Essas pessoas podem tocar em que situações? Para limpar, para passar um remedinho. Como é esse toque? Ele é rápido, né? E quando pode acontecer? Somente quando a criança estiver precisando. Não entra, não cabe brincar com as partes íntimas. Por quê? A criança, ela toma para si, né? Ela percebe que o que o adulto fala e faz é verdade. E é algo que pode ser repetido. Né? A criança aprende principalmente pelo exemplo. E aí, se a gente brinca com a parte íntima da criança, ela pode introjetar que isso é natural, e ela pode brincar com a parte íntima de outra criança, ela pode permitir que um adulto brinque com a parte íntima dela, já que os pais fazem, as tias fazem, a vovó faz, então pode. E aí a gente deixa a criança mais vulnerável a abuso, a gente deixa a criança com mais probabilidade de realizar jogos sexuais com outra criança, que é justamente tocar na parte íntima da outra, querer ficar vendo a parte íntima da outra, ou até simular questões mais sexualizadas. Ou seja, brincar com parte íntima de criança é algo que nunca deveria existir. E você acha que a educação sexual, ela ainda está muito longe do que ela deveria ser oferecida dentro das casas? Você acha que ainda é um tabu falar sobre educação sexual dentro de casa? Infelizmente, eu queria falar muito diferente, sabe? Meu sonho ainda é falar, não, já tá tudo normal. Mas temos um longo caminho pela frente. Ainda é um tabu muito grande, porque sexo é um tabu grande, porque sexualidade é um tabu muito grande na sociedade. Como nós somos ainda a geração que não recebeu educação sexual, ou que recebeu educação sexual inadequada, a gente está meio perdido, né? A gente ouve falar muito pouco sobre. E muitas vezes, quando nós ouvimos falar sobre educação sexual, muitas pessoas trazem de uma maneira deturpada ou de uma maneira inadequada para a criança. Tem pessoas que oferecem educação sexual erotizada, né? E isso assusta os pais. Tem profissionais que falam que isso é normal, que isso é tranquilo, tudo bem, quando não é. E aí os pais ficam mais resistentes ainda, porque nós pais, nós erramos querendo acertar muito. E aí a gente fala, não, já que eu não sei mexer com esse negócio de educação sexual, então é melhor ficar na minha. Porque é melhor ficar na minha do que sexualizar a minha criança, do que colocar o carro na frente dos bois, do que falar coisa errada. Então é melhor ficar calado. Não, não é melhor ficar calado. Não é melhor ficar na sua, eu ficar na minha, não. O melhor é estudar, porque não faltam materiais sobre isso. O melhor é você estudar, se apropriar. Sabe por quê? Porque quando a gente não oferece educação sexual, a gente está deixando a criança aprender sobre sexualidade sozinha e das maneiras mais inadequadas. E eu só quero dar uma atualizada aqui para vocês entenderem como está essa questão com as crianças. É o seguinte, na nossa época, a gente não tinha acesso a muito material, mas as crianças hoje, com o celular na mão, elas têm acesso ao mundo em um clique ou em um comando de voz, que muitas não sabem nem escrever, mas já falam para o Google, para o YouTube e aparecem coisas para elas. Então, só para vocês entenderem, há um tempo, há anos já, eu trabalho em escolas com educação sexual, com educação emocional, né, em igrejas, em comunidades, né, em ONGs, e eu trabalho diretamente com as crianças. Faço roda de conversas com crianças de 5, 3, 4, 10 anos, adolescentes, jovens, mulheres casadas, enfim. E aí, nas escolas, principalmente, a gente percebe crianças com 4, 5 anos de idade que sabem coisas sobre sexualidade que nós, na nossa idade, com 12, 13 anos, não sabíamos. Por quê? Porque muitas crianças estão tendo acesso muito, muito facilitado a conteúdos erotizados, a conteúdos pornográficos, através de celulares.
E aí você fala, não, mas meu filho não tem acesso a nada, não vai ter esse perigo. Mas, meu amor, entenda uma coisa. Sua criança tem acesso a outras crianças, principalmente na escola, os priminhos, amiguinhos da rua, da igreja, onde sua criança vai. Ela tem acesso a outras crianças que têm acesso a esses conteúdos. Então, o que é muito comum acontecer em escolas? Crianças no recreio, em intervalos, na entrada ou na saída, conversando sobre coisas que viram. Então, as crianças, elas conversam sobre sexo, sobre sexualidade, quer os adultos autorizem ou não. Elas vão conversar, elas vão ouvir, elas vão ter acesso facilitado a isso. E aí, se a gente não faz a nossa parte, as nossas crianças vão se virar nas curiosidades delas e vão ter acesso a conteúdos inadequados e vão aprender sobre isso da pior forma possível. Então, se calar não é uma opção. Jamais deve ser uma opção. Porque ou você realiza a educação sexual de sua criança, ou o mundo vai fazer isso. E, como eu já falei, de forma inadequada, na maioria das vezes. Ô, Leiliane, para quem tem filhos, sabe que muitas vezes as perguntas elas vêm em momentos inapropriados, de formas inadequadas. Como que a gente pode responder quando a gente fica sem resposta? Como que faz isso? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Bacana você trazê-lo também aqui. Veja só, nós, tá? Já para acalentar o coração de vocês, nós somos responsáveis pela educação sexual da nossa criança, das nossas crianças, mas não quer dizer que nós temos que ser especialistas da área, ou saber tudo, ou ter toda a resposta na ponta da língua. Não. Se a criança te fez uma pergunta e você, mesmo estudando, ainda não sabe como responder, você pode agir da seguinte maneira. Eu vou te dar uma sugestão super respeitosa que acolhe a criança e que te tira da saia justa, tá? A criança perguntou, mamãe, como eu fui parar em sua barriga, por exemplo, né? Aí você fala, não sei. Você pensou assim na sua cabeça, não sei. Você fala, ai, filha, interessante sua pergunta. Primeira dica, nunca responda uma pergunta sobre sexualidade sem devolver a pergunta para a criança, tá? Por que isso é importante? Porque você vai saber o que ela pensa sobre o assunto, onde ela ouviu falar sobre isso, ela já ouviu falar sobre isso, tá? Você vai ter mais argumento alinhado à dúvida da criança para poder responder, e você também vai ganhar mais tempo para responder, que a gente não é besta, né? E aí, você devolve a pergunta para a criança. Ah, minha mãe, ela fala, eu não sei de onde eu vim. Então ela fala, não, é porque eu ouvi falar que a gente veio da cegonha, que a gente veio do repolho, que faz que engoliu uma sementinha. E aí você vai dizer, ah, entendi, filho. Mas mesmo assim você não sabe responder, né? Então, o que você vai falar? Depois de devolver a pergunta para a criança, ouvir mais um pouco do que ela pensa sobre isso, você vai fazer o seguinte: olha, tua pergunta é tão importante, tão especial, tão interessante, que eu quero mais tempo para responder. E eu quero, assim, parar e pesquisar mais para trazer coisas bem legais sobre essa questão. Porque eu sei que tem coisa muito interessante para a gente conversar sobre isso. Mas eu preciso estudar mais um pouquinho, ler mais coisas bacanas, pesquisar umas imagens bem interessantes para conversar com você sobre isso. Pode ser? Então, hoje à noite, antes da gente dormir, a gente pode conversar? Amanhã de manhã, quando a gente acordar, a gente pode conversar? Tá combinado essa conversa com a mamãe? Com o papai? Tá combinado? Bate aqui então. Uhul! Combinamos. Pronto. Saiu da situação, você vai pesquisar, vai procurar e vai ter mais argumento e mais tranquilidade para responder. Porque o mais importante para a criança não é você responder na hora, é você acolher a dúvida dela. É você mostrar que o quanto é importante para você ela te procurar para aquilo. Então, acolher a criança é muito mais importante do que uma resposta perfeita. Depois você procura a resposta, tá? E aí tem aquela conversa gostosa. Não é só responder e sair correndo, mas conversa, e aí tem mais alguma dúvida? Sempre que responder, termine com a pergunta. Tem mais alguma dúvida sobre isso? Ficou claro para você? E aí você vai e responde para a criança com esse tempo que você teve para pesquisar. Se a criança te fizer a pergunta no local público, né? Que aconteceu até o fato de uma criança que eu atendia e perguntou assim: mamãe, por que o pipi de papai é grande e o meu é pequeno? Né? O menino perguntou à mãe, ela, o elevador cheio de gente. Você tem noção? Né? O elevador cheio de gente? Aí a mãe disse que faltou sumir na hora, né? Então, se for uma situação dessa, o que que você tem que fazer? Nossa, filho, muito importante sua pergunta. Em casa a gente conversa sobre isso, pode ser? Fechou? Quando a gente chegar em casa, a gente conversa, tá? E aí também você acolheu a criança e se preparou melhor, ficou mais tranquilo para responder num ambiente mais privativo.
Ótima ideia. Leiliane, agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando mais sobre esse assunto, que além de interessante, está dando ótimas ideias para a gente. A gente volta já já. O Conexão Mais Lives está de volta e hoje o assunto é a importância da educação sexual para crianças e adolescentes. Quem está aqui comigo é a Leiliane Rocha, ela que está trazendo ótimas informações para a gente sobre o assunto. Leiliane, agora eu queria saber como que você acha que as escolas deveriam lidar com a educação sexual? Esse é um assunto também mega importante, porque a família, ela é soberana na educação sexual das crianças. Ela é insubstituível na educação sexual das crianças, mas ela não é a única que deve oferecer educação sexual. A escola também precisa, faz parte, tem que fazer parte do currículo da escola, oferecer educação sexual para a criança. Porém, a escola não pode fazer isso se não estiver associada à família. A escola não pode falar uma língua que não condiz com o que as crianças também escutam em casa. Então, o que eu sempre faço? Eu já fiz vários projetos de educação sexual para as escolas, eu sempre reúno com os pais, converso com eles sobre o que vai ser trabalhado ali, preparo esses pais para as perguntas que eles vão receber em casa quando as crianças vierem de uma tarde de aula de educação sexual, né, sobre proteção do corpo, que a gente trabalha muito nas escolas. Então, as crianças chegam cheias de perguntas. Então, se a escola não preparar os pais também para esses momentos de respostas, pode ficar um negócio assim, a escola faz com a mão, os pais desmancham com os pés, os pais fazem com as mãos, a escola desmancha com os pés. Então, escola e família tem que estar assim, ó, juntinhos nesse processo de educação sexual. Sempre dá muito certo quando acontece assim. E a escola vai fazer isso também no cotidiano dela. A escola precisa ter na sua grade ali, no seu planejamento anual, tanto campanhas de educação sexual, de prevenção ao abuso, como também nas suas matérias. Leiliane, outra coisa que eu queria abordar com você é a questão dos adolescentes. Eles, principalmente, que estão naquela fase de descobrir o corpo de uma forma mais intensa. Para eles, a educação sexual também vem para ajudar a prevenir doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez indesejada. Também teria esse papel, né? Com certeza, tem até uma pesquisa da OMS, né? Que fizeram uma pesquisa assim com vários adolescentes e quanto mais os pais oferecem educação sexual, mais esses adolescentes entram de forma mais tardia na vida sexual. Porque muita gente fala assim, oferecer educação sexual para criança e para adolescente vai estimular eles a quererem fazer. E é o contrário. Todas as pesquisas que a gente conhece, nacionais e internacionais, provam o contrário. Quanto mais educação sexual, menos esses adolescentes vão entrar de maneira precoce na vida sexual. Um outro tema que eu queria abordar com você é que quando a gente oferece esse tipo de informação para eles, quando ainda são crianças e adolescentes, a gente também pode contribuir para que eles se tornem adultos responsáveis sexualmente, não é assim mesmo? Com certeza. A gente vai ter mais responsabilidade sobre o nosso corpo quando a gente tem segurança sobre ele, em relação a ele. Quando a gente conhece, quando a gente conversa sobre ele. Por exemplo, o que você vai falar com mais segurança na sua vida? Sobre aquilo que você estuda mais. Se eu nunca estudei sobre física quântica, eu não vou poder dar uma entrevista sobre física quântica. Eu não vou falar tranquilamente sobre isso. Eu não vou poder defender meus argumentos em relação a isso, porque nem argumento eu tenho. Então, mesmo assim, é sobre o nosso corpo, sobre nossas emoções, sobre nossas relações. Se eu não converso sobre isso, se eu não tenho conhecimento sobre isso, se eu não fui educado em relação a isso, se eu não recebi regras, no sentido assim, de eu estabelecer regra e limite em relação ao meu corpo e meus sentimentos sobre, né, nos meus relacionamentos, eu não vou saber fazê-lo. As crianças e adolescentes não nascem sabendo como se relacionar, como proteger seu corpo, como lidar de maneira positiva com o seu corpo e com o corpo do outro. Não é à toa que nós temos adultos e adultas em relacionamentos abusivos que nem conseguem identificar que estão em relacionamentos abusivos. Leiliane, e você tem até um curso que você oferece educação sexual para quem deseja ensinar. Eu queria que você falasse um pouquinho desse curso seu para gente. Eu tenho sim. Eu tenho muito conteúdo gratuito, tá, amores? Muito conteúdo gratuito na minha rede social. Você pode ver lá muita coisa mesmo. Mas também eu tenho cursos para pais e profissionais psicólogos, professoras, pediatras. Então, eu tenho vários tipos de aluno, de juíza
A mãe está ali, tudo nos meus cursos. Por quê? Porque os pais e profissionais precisam de materiais práticos para isso. Então, no meu curso, o curso PAS, que é o curso Prevenção ao Abuso Sexual, eu trabalho educação sexual desde bebê até adolescente, até 12 anos, e também prevenção ao abuso desde bebê até os 12 anos de idade, para que vocês possam implementar diariamente uma educação sexual sistemática e consciente. Leiliane, vou deixar o seu link aqui embaixo para quem quiser acessar sua rede social e quiser mais informações sobre os seus cursos. Já quero te agradecer por participar aqui com a gente. As informações foram ótimas, você explicou tudo muito bem. Muito obrigada pela sua participação. A gratidão é minha. Sempre que precisar, a gente vai estar aqui para trazer mais luz sobre esse assunto tão importante. Beijo a todos vocês. E para você que nos acompanha aqui no Conexão Mais Lives, eu te agradeço pela companhia. Uma ótima tarde. Tchau.